Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritos Casa do Caminho, aqui na cidade de Bilo Biene. Hoje somos rosas no meio do jardim, não tem um cravo. Então sejam todos muito bem-vindas, é uma alegria, é um prazer estarmos aqui compartilhando esses momentos que têm sido tão importantes para mim. Vendo vocês aí, mesmo Para tendo aqui nós. encarnados, mas aí estamos conectados, né? Bom, eu vou pedir desculpas a vocês, primeiramente, porque eu tenho alguns probleminhas de. Olá, bem-vinda, Oi, Celeste. Celeste. Boa tarde, Celeste. Boa tarde, Cozia. Bem-vinda. Eu estava me preparando para o estudo de hoje e fiquei intrigada, eu não sei por quê, com o vocábulo unidade. Entendo perfeitamente, mas eu não sei por que conversando, não sei. Eu fiquei pensando, e se algumas pessoas que estão assistindo os vídeos posteriormente não sabem o que realmente significa unidade? Porque tem algumas pessoas que não são espíritas. Recebi essa intuição, não sei se minha ou sei lá de quem foi, e eu fui em busca de deixar mais claro o que vem a ser unidade em relação que nós vamos estudar no item 53, vai falar sobre isso, mas eu gostaria de esclarecer um pouco e retornarmos também sobre o que falamos semana passada. Então, peraí. Então, eu vou. Como nós não temos pressa, eu fui em busca lá na Revista Espírita de 1861, dezembro de 1861, onde já conhecemos isso aqui, já conversamos, Organização do Espiritismo. No caso, são as sugestões de Kardec para aquelas pessoas ou grupos que querem se reunir para estudar as obras. Eu, particularmente, vou me deter no item 17º desta revista, porque eu acho que tem tudo a ver com o que iremos estudar no item 53. Pronto. Para quem não conhece, eu não sei se a Celeste conhece, você, não sei, Celeste, temos utilizado muito a Revista Espírita, esse é o objetivo também. Então, existem alguns artigos muito interessantes. Nesse, em especial, é a Organização do Espiritismo, tá? Não sei se você entrou, você deu para escutar o que nós havíamos conversado. Então, para iniciarmos, eu vou repetir os princípios básicos da doutrina espírita, que são 5, como vimos semana passada. Primeira, existência. Vocês estão vendo a tela? Sim. Primeiro, existência de Deus. Segundo, imortalidade da alma. Pluralidade das existências. Pluralidade dos mundos habitados. Comunicabilidade dos espíritos. Dentre esses 5 princípios, há alguma dúvida que gostariam de ser esclarecido ou comentado? Tudo bem aí, Celeste, Senanda, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então tá, eu vou iniciar o item 17 para fazer o link com o item 53 da Gênese, que nós estamos no capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita. Eu gostaria que vocês comentassem, por favor. Mais uma vez,
é a indicação de Kardec para as pessoas que estão na intenção. Quem foi? Oi, não sei quem foi que caiu. Estranho. Que A estão com a Leide. intenção. A A Leide. Leide. É a A Leide. Leide. Que estão com a A Leide. intenção de formar um grupo de estudo, certo? Quem estiver interessado, leiam. Revista Espírita, dezembro de 1861, número 17. Como se vê, nossas instruções se destinam exclusivamente aos grupos formados de elementos sérios e homogêneos. Sérios é o nosso objetivo aqui, que estamos tentando nos reunir, manter uma coesão de ideia, de pensamentos, baseado justamente nos princípios básicos da doutrina espírita, que aqui foi mencionado. Aos que querem seguir a rota do espiritismo moral, visando o progresso de cada um, fim essencial e único da doutrina espírita. Isso aqui é interessante, porque é conosco, é de dentro para fora que vai o quê? Vai haver esse autoencontro de nós para conosco mesmo. Não é que a doutrina espírita vai fazer milagres. Primeiro que nós nem acreditamos em milagres, porque até isso há o porquê, que é algo natural. Então, quando se chega no centro espírita, que vai em busca de, vamos dizer, de cura imediata, como já existiu, tudo vai depender de quem? De nós. Foi que havia comentado também, se o ser não quer, não tem jeito. Eu recebi um telefonema, porque eu acho muito importante conversarmos. Recebi um telefonema, como o NEC é público, eu recebi um telefonema de uma pessoa que queria a cura. Ou seja, estava desesperada, já havíamos comentado sobre isso, e queria ajuda. Mas por quê? Porque essa pessoa tem um evento daqui a um mês e é muito importante que ela esteja bem. Interessante. Respeito. Porque principalmente essa pessoa está com problemas sérios de transtornos emocionais, grave, psiquiátrico, tá? Então, o objetivo da doutrina é o progresso de cada um essencial, que é essencial para a doutrina. Enfim, aos que querem aceitar por guia e levar em conta os conselhos de nossa experiência. É o Kardec, não sou eu. Por isso que é sempre bom irmos em busca do que o Kardec está dizendo. É incontestável que um grupo formado nas condições que indicamos funcionará com regularidade, sem entraves, de maneira proveitosa. Aqui também é interessante a disciplina. Aqui no NEC, temos nas segundas e nas quartas-feiras, de 19 às 20h30, é disciplina. Pela manhã, nas quintas-feiras, o estudo do Nem Céu Nem Inferno. Vamos dar continuidade ao estudo dele, depois de termos parado durante 2 meses. Então, a regularidade, disciplina. Se é um grupo sério, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma regularidade. O que ocorre nisso é que as pessoas pensam que, de vez em quando, fazendo parte de um estudo, vai poder estar dentro do contexto e da própria energia do grupo, porque aqui existe uma energia, porque nós estamos interligados com o quê? Com o único objetivo, através da simpatia e da vontade de aprender, de aprendermos. O que um grupo pode fazer, outros também podem. Podem ou não, gente? Podem. Suponhamos então, observe, numa cidade, um número qualquer de grupos.
constituído sobre as mesmas bases. Quais são as bases? Princípios, né? Tá. Necessariamente haverá entre eles, observem, unidade de De princípios. princípios. Então, nós vamos estar coesos, focados nesses princípios, nesses 5 fundamentais princípios da doutrina espírita. É nisso que ele está se referindo, como unidade de princípios, que vamos ver posteriormente no item 43. Já que seguem a mesma bandeira. Qual é a mesma bandeira, Celeste? Agora perdi-me. Estava aqui a escrever e. Então, Aqui? mas foi de propósito mesmo. Vamos lá. Essa unidade, você entendeu minha flor sobre a unidade de princípios, que ele diz, já que há uma necessidade de termos a mesma bandeira. Se Zélia, que está na Suíça, Celeste em Portugal, Terezinha e Fernanda no Brasil, tem a mesma homogeneidade, tem o conjunto de ideia, tem a mesma base, vai ser difícil, vai ser mais difícil quando estamos falando de um grupo de estudo, pessoas, como ocorreu no estudo do Paulo, por exemplo, querendo perturbar ou com ideias diferentes. Por quê? Porque se tem a base. E, gente, alguns anos atrás, eu particularmente pensava que o que era importante é estarmos unidos, encarnados, porque eu fiquei dentro. Eu vim de vim de grupos, então eu não entendia qual era o objetivo da espiritualidade em relação ao MEC. Hoje eu entendo. Então, é por isso que eu falei assim, por que não tem encarnados? E sempre queria ir em busca de pessoas para estar estudando. Só que, com o passar do tempo, sabe, gente, eu observei, se as pessoas não têm uma base, é complicado. É complicado. Tivemos aqui situações muito difíceis de serem contornadas, porque se essas pessoas tivessem pelo menos a base da doutrina espírita, não teríamos passado por infiltrações espirituais. Quando ocorreu, Terezinha, até quando você iniciou o estudo, eu conversei, Terezinha, estamos nessa fase, lembra? Sim. Lembra? Então, por quê? Porque algumas pessoas pensavam que estar presente era tudo. Mas não é o corpo, é o ser. Aqui estamos estudando pela internet. Se nós tivermos disciplina, vontade, seriedade, fica mais, e claro, coesos, baseando-nos nestes princípios da doutrina espírita, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Quando ocorrer alguma coisa no decorrer dos estudos aqui, aí vamos conversar. Fala assim, peraí, e essa não é a base da doutrina espírita. Por isso que eu fui buscar nesta revista, e é bom estarmos conversando, porque aqui é um estudo sobre a unidade de princípios da doutrina espírita. União simpática é essencial. Se nós não tivermos isso, se não houvermos uma simpatia, se não houvermos fraternidade, estaremos o quê? Nos enganando, porque o objetivo é o aprendizado, é de um dia podermos ser úteis aonde quer que estejamos, sem muitas vezes percebermos, já que tem por máxima amor e caridade. Zélia, a Kardec fala muitas vezes, em muitos textos dele, inclusive na Revista Espírita, em outros livros também, ele sempre fala da união de pensamentos.
que um grupo para ser assim produtivo, para que haja realmente auxílio dos bons espíritos, né? Para que os espíritos possam estar no grupo ajudando, inspirando, orientando, é necessária a união de pensamentos. Se Exatamente. está um lá pensando numa coisa, outro em outra, não estão com a mente voltada para aquele estudo, para aquela reunião, a reunião não funciona e os espíritos têm dificuldade de entrar em sintonia, porque tudo é questão de sintonia. Como é que nós vamos entrar em sintonia com os espíritos? Cada um com as suas preocupações, o que eu vou fazer de janta, eu tenho que ir no mercado, o outro, né? Não, E está não tem, só fisicamente, né, Terezinha? não está se estabelecendo um canal de comunicação com os espíritos, porque ajudar, eles sempre querem ajudar, mas nós temos que dar condições para essa ajuda. Nós é que temos que dar condições, não é? Exatamente. Então, ele fala muito nisso, união de pensamentos, né? Exatamente, E exatamente. essa unidade que ele está falando, é essa união de pensamentos em torno dos princípios espíritas, né? Não Exato. fugir desse foco Estarmos que focados, é isso. Uhum. no conjunto é um Isso. conjunto, como você falou, união de pensamentos focados em aprendermos a Sim, base do que é os princípios da doutrina espírita. os princípios, isso mesmo. Por isso que eu achei interessante conversarmos sobre isso, porque não Ah, muito vai, importante. sabe, Terezinha? A Gênese, como nós havíamos comentado, vai ter. Bem, com o passar do tempo, nós vamos ver que vamos ter que pararmos, analisarmos, e os capítulos posteriores, posterior ao 3, ao terceiro, temos que estudar. Não é só abrir, no caso, a NET, às 14 horas do Brasil, ou às 19 horas, ou às 18 horas, tem que se estudar. Tem que se estudar para mutuamente sermos úteis uns aos outros. Que objetivo é esse? Hã? Porque aqui, a máxima amor e caridade. Olha aqui Não a é isso? última frase dele que é importante, né? A última frase do parágrafo. Olha que bonito. Pode ler. Numa palavra, são os membros de uma mesma família, quer dizer, um grupo Isso, formam, né? O grupo forma isso. membros é formado por membros de uma mesma família, entre os quais não haverá concorrência nem rivalidade de amor próprio, já que todos estão animados dos mesmos sentimentos para o bem. Então, Exatamente. tem que haver essa unidade, né? Para que realmente o grupo seja produtivo no sentido do Seja aprendizado coeso, e da coeso. evolução, né? Seja Isso mesmo. coeso. Porque senão, se estar por estar, para, como dizer assim, dizer, eu estava no grupo só por estar, não faça É, isso. Não tem faça sentido. isso. Não tem lógica. Então, inclusive, é bom conversarmos aqui, eu achei muito bonito, por isso que trouxe. Eu tive essa intuição. Então, eu acho que nós temos que estarmos sempre seguindo essas intuições. Achei muito importante. Aliás, para mim, sei, né? Não, é importante, sim, Zé, é importante. Membros. Foi uma preocupação grande de Kardec, essa. E para nós, eu acho que é a base, sabe, Terezinha? O fato de nós não estarmos fisicamente unidos não significa que nós não estejamos unidos energeticamente, que um não está visitando ao outro. Não existe, nós somos Zélia, espíritas. não existe distância para o pensamento. Não Existe, não existe. existe. É por isso que quando começou tudo isso, sobre estar estudando pela internet, e muitas pessoas são contra, eu acho que não está entendendo o que os Não, nossa. ensinamentos está dizendo. Numa palavra, os membros de uma mesma família.
Porque o que faz o grupo, Zélia, o que faz o grupo não é o local. Não. Não é o local que faz o grupo, é a união de pensamentos e de União de ideais. pensamentos. De ideais, né? É Exatamente. isso que forma um grupo. Nós Porque estamos distantes, né? Nós estamos distantes fisicamente, bem distantes, mas estamos unidas pelo pensamento, pelo ideal, pela vontade de aprender, vontade de evoluir. É isso que faz o grupo. Terezinha, alguns anos atrás, quando eu estava iniciando, também aqui no estudo da Celeste, tá? Porque ela está mais ou menos quando pode, 3 anos, é, foi gradual. Eu sempre pedi, eu sempre conversei e converso muito com Deus, que trouxessem as pessoas que tivessem a mesma afinidade de ideias que as minhas. Eu, muitas vezes, só, sabe, os amigos espirituais e eu, já comentei, eu chorava, porque eu estava notando que faltava algo no grupo. Hoje em dia, eu estou em paz, porque a gente sente, porque estamos aqui focados com o mesmo ideal, com a mesma vontade. Não adianta querer, como se diz, bater o ponto, estar por estar. Tem que se doar, porque o objetivo é aqui nos tornarmos uma única. Um dia seremos uma única família. Se estarmos hoje, hoje não há, como dizer, não há como nós não estarmos conectados. Está aí a internet. Se nós quisermos, podemos estar falando todos os dias, muito mais às vezes que na própria família, que não há muitas vezes essa união, esse conjunto de ideias, esta afinidade. Zélia, Então, você sabe que até comento com meu marido, já comentei com outras pessoas, que quando veio a pandemia e a gente começou a procurar esse recurso, né, para a gente se reunir, hoje eu estou com mais atividades do que quando eu frequentava o centro, assim, fisicamente. Eu tenho reuniões quase todos os dias, online, né? Quase todos os dias tem. Só sexta-feira que eu não tenho nenhuma reunião. Os outros dias todos eu tenho. Eu falei, eu estou com mais atividade agora sem sair de casa do que antes. Então, foi esse recurso maravilhoso, né? Que devido, né? Infelizmente, foi devido a uma pandemia, nós conquistamos, não, já existia, já estava aí, só que a gente não usava. E nós começamos a usar, né? E está assim, para mim, está sendo maravilhoso. ótimo, ótimo. Com certeza. Maravilhoso. Para mim, ótimo. Eu estou, como eu disse, o NEC passou se lapidou até estarmos aqui numa harmonia, nesse conjunto, porque como eu sou a favor de estudar o que está ocorrendo atualmente sobre o que ocorreu como é que se diz, gente? Adulterações das últimas duas obras. E há 5 anos atrás, quando eu encontrei na internet o seminário do Paulo, isso foi o quê? 5, 6 anos atrás. Olha aí, gente. Já faz tempo. Olha aí o dedinho. Sou eu não, viu? Sou eu não. Tô aqui, ó. Quem que pôs o dedinho lá? Bem. Quando você vê? Quando comecei, eu falei, convidava só eu queria ver. E depois houve a necessidade de também. Eu nunca tive isso. Não, uma pessoa, não, eu não tenho isso, eu nunca tive. Porque não foi assim que eu aprendi. Foi vindo, e focou, algumas pessoas focando naquilo que eu falei, isso não é espiritismo. Espiritismo não é só estar estudando obras mediúnicas, porque eu notei que pessoas
Gente, e não significa 30, 40 anos estar no centro espírita estudando que esteja nessa mesma unidade, ou focado nisso, ou sabendo o que venha a ser realmente a doutrina espírita. Porque fica-se estudando um livro, e quando um livro, ou sei lá, foca em um livro, vamos terminar esse livro. Quando se fala do que vem a ser o espiritismo, as suas bases, os seus princípios, a sua unidade, se perde, não sabe responder. Então, era isso que eu fui sentindo. Peraí, tem alguma coisa. E também, quando pessoas que... Não tem nada a ver, gente, eu estou comentando porque é importante isso. Entendermos que vem a ser a unidade. Esse conjunto de ideias. Quando uma pessoa muito intelectual surgiu, que está há mais de 30 anos, uma profissional excelente, muito carinhosa, apareceu, eu fiquei assim, gente, quem sou eu? Mas eu vi, depois, com o passar do tempo, que era especialista em religiões. Conhece o espiritismo? Sim, mas faz confusão, mistura. Então, tudo é o eterno progredir, progressar, é o lapidar. E hoje estamos aqui num grupo coeso com o mesmo objetivo: estudar os princípios, a base e tentar continuarmos com essa sintonia de conjunto de ideias, porque estamos com o mesmo foco. Bom, aqui finalizamos. Quem estiver interessada pode continuar. Eu achei interessante trazermos isso para estudarmos, é importante, e quando puder trarei para que fique. É bom repetirmos, né? Agora, finalizando isso aqui, eu estou estudando o... cadê? Peraí. O Nem Céu, Nem Inferno. E peraí. Deixa eu ver se é isso. Olha o que eu encontrei. Não é esse, não. Eu tenho que buscar outro. Eu tenho que buscar o outro. Tem aqui cinco janelas abertas, entendeu? Aí, tá vendo? Não tem jeito. Agora, vocês estão vendo? Sim. Eu quando li a página 135 do Nem Céu, Nem Inferno, olha só como o Lucas esclareceu o que nós lemos e o que estamos conversando aqui. Tendo o Espiritismo, gente, página 135, Nem Céu, Nem Inferno. Tendo o Espiritismo por objetivo a melhoria dos homens, nós sabemos em sentido geral, não é o homem masculino, sim a humanidade. Ser humano, né? Não vem procurar aqueles que são perfeitos, mas aqueles que se esforçam por se tornar, a pôr em prática o ensinamento dos espíritos. Bom, esse perfeitos é relativo, porque eu não considero que ninguém seja perfeito. A não ser os espíritos que estão lá, perfeito mesmo, eu não sei não. Se falarmos em termos espíritos perfeitos, aí vamos entrar num outro estudo. Ou Deus, aí, bom. Mas, enfim, o que se esforçam em colocar em prática, porque não adianta termos uma biblioteca cheia de livros, até lermos, mas não estudarmos e não trazer isso para o nosso dia a dia. O verdadeiro espírita não é aquele que chegou ao objetivo, ou que pelo menos pensa, mas aquele que quer seriamente atingi-lo, porque muitas pessoas pensam que sabe de tudo, que não necessita do estudo, porque que sabem de tudo. Nós estamos estudando isso no que é o espiritismo, no que é o espiritismo, passamos por isso, e não vale a pena
como havíamos comentado, não vale a pena se as pessoas têm uma ideia, opinião formada, não vai valer a pena estar discutindo. Verdade. Não vai valer. E hoje, mais do que nunca, Terezinha, Fernanda, Sim. Celeste, não adianta. Hoje eu vejo, se estão abertas, as pessoas estão abertas, se querem, tudo bem. A gente pode tomar o tempo, mesmo a gente procura marcar um dia para conversarmos por internet, mas se há essa coisa da soberba, de não querer entender e de tentar impor suas ideias, não vale a pena. Quaisquer que sejam, peraí. O verdadeiro espírita não é aquele que chegou ao objetivo, mas aquele que quer seriamente atingi-lo. Quaisquer que sejam, pois seus antecedentes é bom espírita desde que reconheça suas imperfeições, o que é sincero e perseverante em seu desejo de emendar, ou seja, de se moldar. O espiritismo é para ele uma verdadeira regeneração, porque rompe com o seu passado. Esse passado aqui tem muita coisa, pode ser o quê? O que absorvemos na nossa educação, o que foi colocado, em termos até de espiritismo, mas se houver essa sinceridade, a perseverança e querer se trabalhar de dentro para fora, indulgente para com os outros, como gostaria que fosse para consigo. Aí termina aqui sobre o amor, sobre a caridade e o amor. Eu achei interessante como ele resumiu isso que havíamos lido aqui. Não foi? Olha que link Pois é. interessante. Não é? É a mesma coisa. Exato. Antônio, eu trouxe. Bem-vindo. Eu trouxe Boa tarde. Boa tarde. Boa eu não sei tarde. se aí é bom dia, não sei, eu não tenho nem Boa ideia. tarde, bom dia, boa Boa noite. tarde. Não, aqui já é tarde também. É. Eu Bom. falei que entrava mesmo que tarde, tem muito que aprender ainda. Bom, mais uma vez está tendo alguns tipos de efeitos físicos aqui, tá? Eu não sei quem quer falar, mas o nosso objetivo aqui é o aprendizado. Quem quer que esteja brincando, este não é o objetivo. E somos seres que estamos direcionados para o estudo sério. Então, o Antônio, eu fui buscar na Revista Espírita, dezembro de 1861, o artigo no qual Kardec, vou te mostrar, fala sobre sobre a organização do espiritismo. Falamos, estávamos conversando, achei muito importante, principalmente no item 17, sobre a unidade da doutrina espírita. Conversamos sobre isso no número 17, porque são as indicações de Kardec, de como, para as pessoas que querem formar um grupo de estudo, e ele vai indicando ponto por ponto, certo? Eu também trouxe no livro Nem Céu nem Inferno, na página 135, fechei esse link. Deixa eu tirar aqui que está me incomodando essa mãozinha. Com o que o Lucas falou, o que se encontra na página 135, tá? Bom, agora sim, estou mais tranquila. E ficou a minha consciência mais tranquila. Quando... Bom, deixa eu botar aqui, porque vai ter umas coisinhas. Então, vamos agora voltar para o nosso estudo do item 53. Preparados? Vocês estão vendo o quê? O item 53. Muito bem. Tá.
Vamos? 53. Depois que nós conversamos sobre o conjunto de ideias, sobre a unidade, acho que ficou mais claro no que vai ser estudado aqui. Deste estado de coisas, resultou uma dupla corrente de ideias. Uma, dirigindo-se das extremidades para o centro, outras encaminhando-se do centro à periferia. Pergunta, mesmo que saibamos a resposta. Terezinha, o que quer dizer aqui, você sabe? O que Kardec quer dizer com isso? Vamos ler de novo que eu fui pegar um cotonete para limpar a minha câmera, melhorou a imagem, você viu? Tá vendo? Melhorou, Peraí. Terezinha. Deixa eu ler o É, item aqui 53, você quer ler de novo? sim, é o que nós havíamos comentado sobre essa parte da revista Espírita, mas eu vou ler novamente. Desse estado de coisas resultou uma dupla corrente de ideias. Uma, dirigindo-se das extremidades para o centro, foi o que nós fizemos. Vamos buscar o quê? A revista Espírita. Foi? Da revista Sim, Espírita tinham os artigos e chegavam, e esses artigos iam para onde? Que nós vimos aqui, para justamente os grupos de estudos. E ele continua, outras encaminhando-se do centro à periferia. sabe o que eu entendo aqui? Porque ele estava falando aí, quando ele estava na elaboração da doutrina e ele recebia correspondência de todas as partes do mundo. Então, aí seria da periferia para o centro, né? De todas as partes do mundo enviavam correspondência para ele. E ele, como a Sociedade Espírita de Paris, como sendo o centro, enviava orientações para todos esses grupos de várias partes do mundo. Então, eu entendo Isso, aí, ó, das extremidades para o centro, é o que vinha das partes do mundo para ele. E do isso. centro para todas as partes do mundo, é do centro para a periferia. É assim Tam, que houve todo esse sistema de comunicação que ele criou e elaborou e manteve durante toda a vida dele, né? Todo aquele período da vida dele, para a elaboração da doutrina. Foi o que deu uhum, muita força para a doutrina. uhum. Inicialmente, sim, também, também. Mas depois, quando eu estava falando sobre a divulgação, também teve isso, quando ele começou com a revista Espírita. Uhum. Sim. E também partia do centro para a Para as periferia. extremidades, entendeu? E distribuindo para todas as partes do mundo, não é? Isso. Bom, aí agora vamos entrar na unidade que havíamos comentado, gente. É muito gostoso, eu adoro estudo. Assim, a doutrina avançou rapidamente para a unidade. Agora, o que é a unidade? Que havíamos comentado anteriormente. Apesar da diversidade das fontes das quais se originou, os sistemas divergentes, pouco a pouco, ruíram por permanecerem isolados frente à ascendência de opiniões da maioria, pois não encontraram repercussão simpática. Lembra que nós vimos? Uhum. Viu o Exato. link? Uhum. É muito gostoso o estudo, né? Porque você vai que Sim. tá tudo interligado. A partir de então, estabeleceu-se uma comunhão de pensamentos entre os diferentes centros parciais. E como falam a mesma língua espiritual, e como falam a mesma linguagem espiritual, compreende-se e estimam-se de um extremo ao outro do mundo. Vê? Uhum. A A homogeneidade. unidade, a união de pensamentos em torno da unidade dos princípios espíritas, né? Exatamente, que são aqueles cinco que havíamos Uhum. Uhum. comentado. Porque, bom, depois eu continuo. Os espíritas se sentiram fortalecidos, lutaram com mais coragem, caminharam com passos firmes,
desde que não se viram isolados e perceberam um ponto de apoio, um laço unindo-os em uma grande família. Em grande família. Vou deixar aqui, eu achei, vou fazer, já que é um ponto, o que nós estamos fazendo aqui, gente. Eu estava me sentindo, eu sentia sozinha, justamente o que havíamos comentado. Porque eu tinha uma forma de pensar diferente do movimento espírita daqui, da Suíça. Eu não estava me enquadrando. Depois que estava estudando, que estudei os livros há 6 anos atrás, essa coisa que aprendemos, que trazemos, eu falei assim, gente, não é para mim, eu me sentia mal. Eu não estava sendo sincera comigo mesma. Eu estava, porque eu supostamente queria estar com encarnados, para não me sentir sozinha fisicamente, como eu havia explicado, mas estava num grupo onde não era a minha praia, como se diz aí no Brasil. Não era. Porque para mim, eu não sei, eu estou dizendo isso para vocês, porque, olha só, foi em 1859, 1858 que ele está falando sobre isso, de não se sentirem mais sozinhos. Porque é relativo, porque muitas vezes você está num grupo que porque por questões de como aprendemos, de, sei lá, dogmas, como tipo aquilo, antigamente, você ia porque tinha que estar fisicamente, como havíamos comentado. Porque tem que estar. Mas e os pensamentos, como havíamos falado também? Onde estavam? E os meus sentimentos? E o que eu estava sentindo? Eu estava sendo sincera? Eu não estou me sentindo mais zen, mais em paz comigo mesmo, estando aqui fazendo parte de um grupo de pessoas, com um grupo de pessoas que tem o mesmo pensamento, as mesmas ideias que as minhas. Olha como é que está tão atual isso. Sim, bastante. Verdade. Podemos continuar? Alguém? Os fenômenos dos quais eram testemunhas já não pareciam fatos estranhos nem anormais ou contrários, pois puderam associá-los com as leis gerais da harmonia, observando de uma só vez a totalidade do edifício. Desculpa, apareceu não. Desculpa, aí apareceu aqui. Bom, vamos lá, Zélia. Os fenômenos dos quais eram testemunhas já não pareciam fatos estranhos, nem anormais ou contraditórios, pois puderam associá-los com as leis gerais da harmonia, observando de uma só vez a totalidade do edifício e vendo neste conjunto um objetivo grandioso e humanitário. Por que humanitário? O que vocês acham? Que leva a evolução moral, evolução espiritual, desenvolvimento, né, de qualidades, desenvolvimento das virtudes. É aquela história, né, que nós estamos aqui para nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, não é? E o Espiritismo, não é que o Espiritismo faz isso com a gente. Dependendo de como nós usamos os ensinamentos do Espiritismo, nós vamos nos modificando para melhor, né? Se nós soubermos entender, soubermos detectar em nós o que nós precisamos melhorar em nós, e com isso, com a ajuda dos ensinamentos dos Espíritos, nós podemos, se quisermos, nos tornar criaturas melhores um pouquinho de cada vez. Foi o que nós vimos na revista espírita, né, Cerezinha? Nós estamos aqui para isso. Eu vejo o objetivo da encarnação estamos aqui para nos melhorarmnos. Está lá no Livro dos Espíritos, qual a finalidade da encarnação, não é? Acho que é a questão 132, se eu não me engano.
Qual a finalidade da encarnação? Evoluir, Uhum. né? Então, é para isso que nós estamos aqui, nos tornarmos seres humanos melhores, e o Espiritismo nos dá, vamos dizer assim, entre aspas, as ferramentas para isso. Agora vai depender de nós usarmos essas ferramentas ou não. Uhum. Bom, agora no item 40. Tem uma nota, né? Desculpa, item 40. Nota com a número 40. Um testemunho significativo, tão notável quanto tocante, dessa. Aí, Terezinha, é lindo isso. Comunhão de Dessa pensamento. comunhão de pensamento que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade de suas crenças. São os pedidos de preces chegados de países mais distantes, desde o Peru até as extremidades da Ásia. Olha, já pensou? Kardec tivesse a internet naquela época, hein? Nossa, se ele tivesse internet, Nossa. se ele tivesse o WhatsApp, Nossa. o que ele não faria, hein? Oh, Poxa, olha aí, gente. Estamos vivenciando tudo isso. E ele, nesse caso, naquela época, foi os pedidos de preces, É. formulados por pessoas de religiões e nacionalidades diversas, as quais nunca tínhamos visto antes. Olha, e nós aqui não seria. exatamente. Oi? Alguém falou? Não, isso mesmo, né? Nunca nos vimos antes, estamos aqui. Não. Supostamente, né, Fernandinha? É, Fisicamente, porque se nós, eu fico pensando. objetivamente, sim. Eu fiquei agora pensando, se tem toda essa simpatia, essa união de ideias, se estamos aqui com o mesmo objetivo, e se viemos para cumprir uma tarefa de aprendizado, é um grupo que vem através da reencarnação, e eu estava fazendo uma pesquisa aqui, as pessoas que agora se encontram aqui dentro do movimento espírita têm quase a mesma faixa, está quase na mesma faixa etária. Então, tem um porquê, tem um objetivo, há uma tarefa. E nós, cada um dentro da sua fase, da sua direção, durante a existência corpórea. Será que nós nos conhecemos? Por que estamos agora interligados? Porque eu chamei vocês. E por que nós estamos aqui? Não existe acaso, né? Verdade. Não será isso o prelúdio, ou seja, o início? Olha aí, gente, da grande unificação que se prepara. Olha aí, gente, estou atual demais. Uhum. Não é a prova das raízes profundas formada pelo Espiritismo em toda parte? É digno de nota que, de todos os grupos que se formaram com a intenção premeditada de promover a cisão, ao proclamar princípios divergentes, assim como todos aqueles motivados por razões de amor próprio ou outras, para não parecer que se submetem à lei comum, se consideraram suficientemente fortes para caminharem sozinhos, imaginando-se dotados de luzes suficientes para desprezar os conselhos. Nenhum chegou a constituir uma ideia preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. É o que havíamos comentado, que vocês, que Terezinha, sendo centro espírita, vocês, eu não sei como está o Antônio aí, eu não sei. Quantas pessoas já passaram durante todo o decorrer de vocês nos centros espíritas? Muitas pessoas. Muito. E quantas tentaram, não iam por impulso, como havíamos comentado, de algo que supostamente iriam encontrar no centro espírita, por falta de conhecimento, e ficaram, dependendo, claro, da estrutura do centro espírita, trabalhando no centro durante anos, mas criando problemas.
criando muitas vezes problemas e fazendo também, eu vivenciei isso, vivenciei aqui, e em várias partes, isso é normal, somos seres humanos, né? Criando isso, essa cisão. E olha que foi através também de um palestrante que nos trouxe uma situação muito delicada. Se não há a base, como havíamos conversado, se não há essa união de ideias ou de pensamento, se não tem um objetivo que é do aprendizado de uma forma sincera, vai ser complicado. É complicado. É complicado. Então, às vezes, é melhor estarmos como nós estamos aqui, porque o que vai importar é a essência. Estamos unidos com o mesmo pensamento, mas não a quantidade que eu pensava antes, porque como eu não tinha experiência disso, de sempre estar dirigindo, que eu não acho, de estarmos aqui, eu não tinha, eu fazia parte, sempre fui cooperadora. E pensava, aquilo ali era a minha realidade. Hoje em dia, mais do que nunca, para mim, o que se dizia na minha época, o que importa é a essência e de cada um, a união de cada um dentro de um mesmo princípio, mesma finalidade. Olha, gente, o que eu tenho aprendido junto aqui com vocês, por mais que eu tentasse, não foi o mesmo do que há 8 anos, dentro do NEC. E há 14 aqui. Ai, ai. Há 14 na Suíça. Tá certo. Tá. Então eu vou tirar do dedinho, tá? Desculpa aí, viu, gente? Não sou eu, não. Saiu. Bom, ok. Alguma coisa? Tirou o que eu estava pensando. E alguma coisa a acrescentar aí, gente? Mas todo centro espírita, Zélia, passa por essas fases. Todos os grupos passam por fases difíceis, né? Esse ano faz 40 anos que eu frequento esse centro. Então, muita gente já passou, gente boa, maravilhosa. Uns ficaram, outros não ficaram por motivos vários. E muitos vieram só para criticar e desaparecer. Então, vinham pessoas assim, por que você não faz assim? Por que não faz assado? Fica melhor, bababá. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma coisa? Colabora com a gente, né? Você faz, a gente ajuda você, você vai à frente para pôr em... não posso, não tenho tempo, e sumia. Então, críticas, muitas críticas nós ouvimos e ficamos sabendo. Mas geralmente quem critica não quer fazer, né? Tudo bem, vem fazer melhor. Não tenho tempo, eu não posso. Mas é assim mesmo, o ser humano é assim. Mas é importante estarmos seguros do que estamos aqui aprendendo. Porque quando O que há importa é essa isso. segurança, eu não vou ficar tão insegura como anteriormente. Não. Sabe, Entendeu? Zélia, eu aprendi uma coisa nesses anos todos, e ainda estou aprendendo, ainda não ponho 100% em prática, não. Mas o que realmente importa é a gente estar em paz com a consciência da gente. Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Eu estou fazendo o melhor que eu posso? Então, o resto entrega aí para os espíritos, entrega para Deus, entrega para alguém. Porque a gente não tem controle sobre o pensamento dos outros, sobre a atitude dos outros, a gente não tem. A gente só tem controle sobre as nossas atitudes e os nossos pensamentos, não é? Então, eu vou fazer o melhor que eu posso, dar o meu melhor, né? Agora, o resultado não pertence a mim.
É, Não pertence para mim o resultado. Eu não sei como o outro vai receber. Então, eu entrego. Eu estou aprendendo, não sei ainda fazer 100% isso, mas eu estou aprendendo muito devagar a fazer isso. uhum, Porque antes eu me preocupava muito com a opinião dos outros, se gostaram, se não gostaram. Agora, mas a minha preocupação é fazer o meu melhor, uhum. entende? Eu acho que a gente fica em paz com a gente mesmo, não é? É, pois é. Ah, e principalmente, nós estamos falando de um caso de centro espíritas, pessoas que não têm a base, que não têm, entre aspas, o conhecimento que é relativo, essa coisa de conhecimento que você pode estar 30, 50, 40 anos no centro espírita e não ter e não conhecer. Existe. Ou não vivenciar o que estamos estudando. E quando há, justamente dentro do centro espírita, grupo de estudos, o que importa, isso aos poucos vai desaparecer. Esse conhecimento sobre a doutrina espírita e sobressai a opinião pessoal, a vaidade. Hã? Isso é complicado, que nós vemos e que, como vimos anteriormente, a sinceridade, a vontade de focar no bem, no aprendizado, é tudo. Hã? Porque cada um é como é, respeitar, sim, mas está criando situações que seja inconveniente para o grupo, às vezes é bom conversarmos, mas quando não há como até o Kardec diz, então terá que procurar um outro grupo O ou um outro Kardec, se centro. alguém, se alguém destoasse muito do grupo e prejudicasse o grupo, levasse a perturbação para o grupo, ele convidava a pessoa a se retirar. Exatamente. Coisa que Né? eu tinha uma opinião, sabe, completamente diversa das que tenho hoje, com a experiência que passei e que agora vejo sim que é melhor. É melhor para a unidade, ou seja, para o conjunto do estudo. Bom, podemos seguir. Antônio está bem quietinho? Não, tudo bem, tá legal. Ótimo. Então Tá vamos lá. dentro do. Tá. Não poderia ser de outro modo, pois para se distinguirem, em lugar de se esforçarem por proporcionar um número maior de satisfações, olha aí, rejeitaram exatamente os princípios da doutrina espírita como maior poder atrativo. Os mais encorajadores, consoladores e racionais. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que constituíram sua unidade, novamente, a unidade, não haveriam se enganado por uma quimérica ilusão. Mas, confundindo o pequeno círculo por eles constituído como universo, não viram nos adeptos mais que um grupo que poderia ser derrubado por outro grupo. Equivocaram-se, derrubado por ou não. Trata-se de um estranho mal-entendido sobre as características essenciais da doutrina. Tal erro só podia trazer desapontamentos. Em vez de romperem a unidade, quebraram o único vínculo que podia lhes dar força e vitalidade. O espiritismo sem os espíritos, o espiritismo independente, Revista Espírita, abril de 1866. Então, ficamos de estudar este artigo. Eu vou sair aqui. Por favor, lembre-se que está faltando um pedacinho na página 67, tá? É o último parágrafo. Então, eu vou abrir a revista de 1866. Ai, peraí.
Peraí, onde está, meu Deus? Aqui, não. Eu tenho que sair. Poxa. Aqui. Bom. Preparados? Então, é Revista Espírita de 1866, abril de 1866. Não, dezembro de 1800. Peraí, gente. Eu estou aqui com muito. É abril de 1866, isso mesmo. É porque nós lemos a outra anterior, então me fico confundindo. Então, desculpem. Revista Espírita, abril de 1866, o Espiritismo sem os espíritos. Ultimamente, vimos uma seita tentar formar-se, arvorando como bandeira a negação da prece, acolhida em seu início por um sentimento geral de reprovação, nem chegou a viver. Os homens e os espíritos se uniram para repelir uma doutrina que era, ao mesmo tempo, uma ingratidão e uma revolta contra a providência. Isso não era difícil, porque milindrando o sentimento íntimo da imensa maioria, trazia em si o seu princípio destruidor. Quem quiser ver, na Revista Espírita de janeiro de 1866. No que ele está se referindo, essa doutrina, tá, gente? A doutrina. Eis agora uma outra que se ensaia, um novo terreno. Tem por divisa nada de comunicação dos espíritos. É muito singular que esta opinião seja hoje preconizada por alguns dos que outrora exaltaram a importância e a sublimidade dos ensinamentos espíritas e que se vangloriavam do que eles próprios recebiam como médiuns. Terá mais chance de sucesso que a precedente? É o que vamos examinar em poucas palavras. Alguma coisa, gente? Esta doutrina, se é que se pode dar tal... Esse Kardec é uma onda. Essa doutrina, se é que se pode dar tal nome a uma opinião restrita a alguns indivíduos, fundamenta-se nos seguintes dados. Os espíritos que se comunicam não passam de espíritos ordinários, que até hoje não nos ensinaram nenhuma verdade nova e que provam a sua incapacidade, não saindo das banalidades da moral, gente. Terminar esse parágrafo para conversarmos, tá? O critério que se pretende estabelecer sobre a concordância do seu ensino é ilusório, por força de sua insuficiência. Cabe ao homem sondar os grandes mistérios da natureza e submeter o que eles dizem ao controle de sua própria razão. Como as suas comunicações nada nos podem ensinar, proscrevemo-las de nossas reuniões. Discutiremos entre nós. Buscaremos e decidiremos em nossa sabedoria os princípios que devem ser aceitos ou rejeitados, sem recorrer ao assentimento dos espíritos. É mole? Então, se nós vimos que os 5 princípios básicos da comunicabilidade do espírito, que é a base da doutrina espírita, não é doutrina espírita. Por isso que havíamos comentado, se não há base da doutrina, fica complicado. Algumas interferências, algumas opiniões. Quando se tem a base, é como um prédio. É forte, a gente fica mais seguro. Alguma coisa aqui? Eu achei uma presunção, desculpem, viu, gente? Então, Zélia, aqui também no Brasil teve isso, uma época, não sei se o Antônio já viu, já leu sobre isso, teve também uma época que tinha uns espíritas que
queriam praticar um espiritismo sem espíritos. Inclusive, Herculano Pires escreveu sobre isso, né, indignado com essa atitude, né? Eu não me lembro em que livro ele escreveu. Eu li, mas eu não me lembro, faz muitos anos. Mas teve isso aqui no Brasil, sim. Um grupo, ou vários grupos, não sei, que queriam praticar espiritismo sem espíritos, sem comunicação de espíritos. Então, já no tempo de Kardec já tinha isso também, né? Complicado. E aí, Antônio? Ah, sim, não. O professor Herculano foi um combatente assim de primeira ordem sobre todos esses desvios, não só ele, como tantos outros. Se eu não me engano, esse aspecto aí faz parte lá, porque muitas coisas que ele fez nessas tarefas, isso encontra em várias obras, mas se eu não me engano, isso aí está na própria, na biografia dele, escrita pelo Rizzini, né, que é basicamente o trabalho dele, sobre a postura muito ampla, a postura dele que ele teve em relação ao movimento, desde os seus princípios, desde os seus primórdios, antes de federações, antes de cepa, antes de tudo isso aí. Ele teve um trabalho muito mais... isso é evidente, né? Ele foi uma das coisas que ele... Mas são inúmeras as ações dele nesse sentido, justamente tirar o estudo e a essência do espiritismo, ou seja, essas reuniões alheios aos princípios fundamentais da doutrina, que são as obras de Kardec. Não só isso, né? Por exemplo, a questão lá na certa altura que nasceu, inclusive, dentro da própria Federação Espírita de São Paulo, querer dizer que Espiritismo e Umbanda era a mesma coisa, sem nenhum desrespeito, sem nenhum, porque isso não faz parte da linguagem espírita, qualquer tipo de crença, de fé sincera, mas não é, assim como não é espiritismo. É até engraçado que ele, hoje, diante de todos esses problemas aí, por exemplo, na revista Espírita, a última, na metade dela, ele faleceu em 1969, tem lá um texto, Espiritismo e Espiritualismo, que é inclusive uma comunicação do espírito dele na casa de um da tradutora, que era, esqueço o nome dela, Blackwell, Beth Flopou. e não, a tradutora do Livro dos Espíritos, Ah, tá. Blackwell, É. mas envolve ela, não sei exatamente o local, envolve ela e o Uhum. grande espiritualista aqui, quer dizer, o espiritualismo é uma das correntes, o espiritismo está numa grande umbrella do espiritualismo, mas ele tem a sua própria história, a sua própria doutrina, os seus próprios princípios, que não é igual a nenhum outro. Não que seja melhor, porque a base das comunicações espírita, do fenômeno espírita, vem desde que nós existimos como seres humanos. Não tem nada. Isso aí, querer alegar que é diferente. Então, eu me lembro, sim, dele ter. Eu me lembro, sim, Terezinha. Foi assim, ele... Eu não me lembro que livro, mas eu li Se tem eu muitos não me anos, engano, né? eu vou dar uma olhada para propósito, como eu fiz a reunião passada, Mas, né? gente, eu queria trazer uma outra questão. Ele Quando mandar o texto, eu vou ver se eu localizo e até como informação apenas. Vai lá, Zé. eu não quis estar falando sem espíritos, eu tive também a oportunidade de vivenciar isso. Por exemplo, quando às vezes dizia que se não se podia, por exemplo, se você quando fazia uma prece estava intuída ou dava uma comunicação, vamos dizer assim, por um espírito, e se você fazia uma ou duas, três vezes, dizia que você já estava sendo obsediada e que teria que se ver, teria que se analisar, refletir o que estava acontecendo. Eu ouvi muito isso.
sobre até sugestões, às vezes, que ocorriam, principalmente através da prece. Só que tudo começou com pesquisas de comunicações do mundo físico com o mundo espiritual. E que isso se perdeu, se perdeu. Claro que com o passar do tempo isso vai ser refeito e tudo isso, mas existe atualmente um grande tabu de não aceitarem até comunicações com o mundo espiritual, sabe? Dentro do próprio centro espírita. Então, Isso eu não sei até onde isso é certo, até onde é mole. isso aí Você está vendo? isso aí, Zélia, Você está vendo? se Sim. foram desvios dentro do movimento espírita, que também, a certa altura, quis, de uma certa forma, enquadrar o espiritismo como uma coisa que fosse do movimento organizado. Você não pode fazer isso, não pode, os ismos que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é coisa de ser humano, né? Assim como isso é isso, não pode fazer isso. Imposições, né? No caso, assim, porque como nós vimos anteriormente, se nós estivermos intuídos, focados no estudo, procurando nos tornarmos seres melhores, mas no melhor sentido de ser do bem mesmo, sabe? De nos tornarmos seres úteis, de sermos mais fraternos para a própria humanidade. Eu não acho isso errado. Não acho, de forma, hoje, mais do que nunca, eu estou mais segura, porque o estudo me dá esta segurança. O que via, o que eu aprendi até alguns anos atrás, vejo que realmente não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que eu, hoje, Zélia, na maturidade, estou tendo, eu não sei, me reeducando, vamos dizer assim. Ou eu não sei o que está ocorrendo, sabe? Porque se nós somos espíritas, é um dos princípios, por que não se pode? Porque só se pode dentro do desenvolvimento mediúnico. Se, por exemplo, ocorrer alguma coisa aqui online, por que não? Eu tive contatos com pessoas, estudei contato com pessoas grupos espíritas, grupos de estudos, que na época do corona, era proibido ter desenvolvimento mediúnico, porque isso não se poderia ter online. De repente, estava ocorrendo comunicabilidade com o mundo espiritual, em todos os locais. Então, um estudioso foi verificar o porquê e começou a fazer as pesquisas como Kardec. Ele foi em busca desses centros e ele viu por que não. Então, Zélia, o próprio Kardec, ele fala, a gente aprende, né, estudando espiritismo, que os espíritos se utilizam todos os recursos que estão à sua disposição. Não usaram as mesas lá, as mesas girantes? Por que não hoje usar as mídias sociais? Por que não? Qual que é o problema? Eles usam os recursos que estiverem à sua disposição para se manifestarem. Eles usam. Hoje nós temos um grupo, um dos grupos de estudo lá do nosso centro, é de terça-feira à tarde, e tem uma parte de vibrações nessa reunião, depois tem a parte de estudos, né? E nós temos uma amiga que participa, né? Uma amiga minha, desde que eu comecei no centro, nós começamos juntas nesse centro, e ela tem mediunidade, uma mediunidade segura, e ela, de vez em quando, ela recebe o espírito na nossa reunião. Ela vem trazer uma mensagem para a gente, um estímulo. Ela dá passividade. Qual que é o problema? Nós não estamos unidos de corpos, estamos unidos em pensamento, que é muito mais forte. Essa união de pensamento é muito mais forte do que a união física. Muito mais forte. Exatamente. E Terezinha, estamos unidas lá. E ela dá comunicação de vez em quando.
né? E a gente conversa com o espírito. Qual que é o problema, gente? Porque eu ouvi, não vou citar, que durante a pandemia e depois, se não há local, aqui no movimento, estou dizendo aqui, me referindo à Suíça, não, o centro espírita é bem conceituado, que não se pode, não se pode ter desenvolvimento mediúnico se não for no centro espírita, porque o, o próprio ambiente não está preparado fluidicamente. Escuta, Zélia, é só perguntar para essas pessoas como é que o espiritismo começou. Os grupos se formaram onde? Os primeiros grupos, durante muito tempo, nas suas casas. Nas suas casas, né? Se reuniam lá, recebiam espírito, muitas mediunidades se desenvolveram. Depois, com o tempo, como o público foi aumentando, foram se criando os centros espíritas, no espaço, mas começaram nos lares, Uhum. reuniões familiares. Pois é. Sabe, o meio espírita criou um monte de tabu, Muito tabu, onde não muito existe, não tabu, existe. gente. A mediunidade é uma coisa natural. Essa minha amiga, ela tem uma mediunidade assim bastante específica. A mãe dela, que já desencarnou há pouco tempo, e a irmã dela também. Elas recebem muito espíritos de familiares deles, quando eles estão em reunião familiar. Sim, Os familiares estão reunidos, e geral, não é sempre, mas de vez em quando, um espírito familiar está lá junto e quer conversar, ok. e Não acho nada conversa, demais. Não acho nada e demais isso. conversa. A minha filha mais nova sempre teve muita amizade com as filhas dela. Desde pequena, ela frequentava a casa dela. Ela presenciou muitas vezes essas comunicações. Desde pequena, desde criança. Nunca deu problema isso para ela, nunca. Pelo contrário, hoje ela vê tudo com muita naturalidade. Então, o meio espírita criou uma coisa de proibição em torno de comunicação mediúnica, como se fosse Isso, algo. Gente, é natural, já Kardec fala, é uma das leis da natureza. exatamente. É uma das leis da natureza, não tem. Fizeram disso uma coisa assim, como antigamente, né? Quando se falava que era só para iniciados, os Isso, ensinamentos, não que tinha tinha que isso? seguir tudo, 4 anos, tudo No aquilo, Espiritismo não porque tem senão. isso, gente. E Não existe, tem. e ainda existe isso. Eu estou falando em épocas remotas, né? Ah, tá, no Séculos início dos atrás, quando fenômenos. alguns ensinamentos eram dados só para os iniciados. Ah, Mas sei. havia motivo na época. Mas Espiritismo não é assim, Espiritismo é para todos que se interessarem. Está aberto, é livre, é natural. Isso, também acho. Então, mas infelizmente, né? É, Infelizmente, é. jovem não pode participar de reunião mediúnica. Pois é. Imagina, lá no nosso centro, a gente convidava a mocidade para participar. Quando eles É, queriam participar, eles participavam. Qual que é o problema? Quantos pois é. médiuns jovens trabalharam com Kardec? E por isso que não Adolescentes? há jovens também. Você vê o que está ocorrendo no centro espírita, os jovens fogem. Então, Mas tudo bem. Antônio, você queria falar? Essa coisa da Terezinha ter mencionado aí, que começou nas famílias, e a orientação de Kardec era para a multiplicação de centros familiares, quanto mais melhor, em vez dessas estruturas é, hierarquicamente institucionalizadas. O que acontece é o seguinte: não tem nada contra o movimento, não tem nada, mas o movimento tentou institucionalizar o espírito. uhum. Os centros podem se organizar, ter seu critério de organização, como a Sociedade Parisiense de Estudo tinha, então, mas uma coisa é a organização administrativa, estrutural de uma casa espírita, outra coisa é a doutrina espírita. Então, esse negócio que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, isso é uma piada. A gente não deve nem mais perder tempo sobre Isso. o milagre e a previsão, vamos dizer assim, que foi
feita por Kardec e por tantos outros, nem só Kardec fez isso, é o que está acontecendo hoje. Nós estamos aqui nos reunindo com gente do mundo inteiro. Imagina quantos milhares de grupos existem esparramados pelo mundo. E de mais a mais ver outras. A questão da comunicação espírita não nasceu com o espiritismo. Por exemplo, entra um grupo, se constitui majoritário no sentido institucionalizado e hierarquizado, e ele começa a querer dominar. Qualquer pessoa que usar uma palavra que é relativa a que a gente faz aqui, não pode, porque nós é que somos bons. Entendeu? Nós somos aqui, o Vaticano é aqui, o prelado é aqui, o conselho é aqui, aquele negócio todo. Isso é da história da humanidade. Mas o espiritismo não veio ao mundo para ser trancafiado por nenhum tipo de institucionalismo hierarquizado. E não tenho dúvida que ou esse institucionalismo hierarquizado se curva a essa evidência, ou eles vão desaparecer do mapa, como muita coisa desapareceu. Tem espírita que veio para ficar em nosso coração. Outra coisa, eu cheguei a certa altura e passei a dizer, o que é ser espírita? Ah, você é espírita? Não, você é cristão? Quando a pessoa pergunta se você é cristão, qual é a resposta que você dá? Primeiro, você tem que entender o que a pessoa entende como cristão. Porque se você falar que é cristão espírita, dependendo da religião que você abordar, fala que você é coisa do Satanás, como é que você é cristão? Você está louco. Tem essa coisa do ser humano. Mas a doutrina espírita, que é Kardec, isso é outro detalhe. Não tem livro famoso, não tem pioneiro, não tem médio, não tem nada. Pode até ser trazer benefício para nos ajudar no entendimento da doutrina, como exegese, que ninguém, no meu entendimento, do que eu conheço, fez melhor do que Herculano Pires. Não existe uma criatura no mundo. Muito embora muitos abordem a questão da você pega o Leon Denis, por exemplo, ele aprofundou na filosofia espírita, outros a parte científica, mas o Herculano Pires é uma síntese da doutrina em si. E a pedra de toque, como ele sempre repetiu, é a doutrina que está consubstanciada nessas 5 obras. Isso. Mas quem não leu ainda, mas eu acredito que todos vocês aqui já leu, um prefácio que ele fez, eu acho que eu mandei para você, um prefácio que ele fez para uma edição, se eu não mandei, eu vou mandar, um Centro Espírita Portugal. Depois que foi para o Brasil, foi publicado vários. Ele fez um prefácio de uma obra, de um livro de uma edição do Livro dos Espíritos, comemorando o centenário de Kardec em Portugal. E eu nunca li um texto de ninguém, lugar nenhum, melhor do que esse texto do Herculano Pires sobre a estrutura do Livro dos Espíritos, que é a estrutura base. Todos os livros nascem dele. E ali é a grande obra, sim, que faz a síntese da filosofia espírita, e é muito, muito, muito bom nesse sentido, porque ele começa, mas as obras todas que formam um conjunto, não tem essa coisa de uma, de outra, não pode isso, não pode aquilo. Então, não sei se vocês já viram, eu vou mandar para vocês, é um texto. Eu tô com ela aqui, que eu tô aqui, a minha LAC. Aí tem dizendo, esta introdução foi redigida pelo tradutor Herculano Pires, por ocasião da edição especial da LAC, comemorativa do centenário do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, nota da editora. E realmente é uma das melhores. Não, para mim, eu não li nada. Essa aqui foi essa. Eu não conhecia ainda. E essa aí já é uma segunda edição, porque quase tudo que foi feito na LAC foi feito sob a supervisão dele, que ele era amigo dos donos e tal. Mas, na verdade, tudo começou com o pedido desse centro em Portugal, para ele fazer o prefácio da obra da edição centenária que eles iriam publicar na época, 1957. Mas aí ela saiu pela LAC, saiu por outras. Eu até recentemente fiz uma revisão dela, porque vai sair. Nós estamos. Um dos projetos na fundação hoje, do Herculano Pires, nós estamos pescando e coletando muitos textos dele que foram publicados em obras diversas. Então vamos fazer uma coisa, deixa eu terminar aqui, porque senão vai ficar muito longo.
tá? Uhum. Tá Tá muito joia. longo o Ah, item, ok. Beleza. tá? Senão, então, a próxima semana daremos continuidade, gente. A revista, 54, né? peraí, eu perdi, não, a revista Ah, não, Espírita, tem. a revista Espírita de 1866, tá? Qual Peraí. mês? Qual que é o mês? Abril. Abril. Abril 66. Aqui, abril, o espiritismo sem os espíritos. Aí tem Tá. também a parte de baixo, o espiritismo independente. Eu vou mostrar aqui. Aí, gente. Aqui, ó. Paramos nessa notemos, que é no meu PDF, que eu não sei se é o mesmo, é na página 151. Eu não sei se vocês estão vendo. Vocês estavam Página vendo? 151 do quê? Do meu PDF, que é o PDF eu não sei se é da FEB. Aqui, mas eu vou mostrar. Olha só, paramos, olha, iniciamos. Ah, tá. Olha, espiritismo sem os espíritos, ok? Certo. Aí tem primeiro, segundo, termina essa página, vemos esse, agora vai ser o segundo parágrafo da página seguinte, inicial, aqui. Tá. Aceitar. Aqui é essa, tá? Então, é isso. Começa aí, Isso, notemos, iremos né? continuar aqui. Depois, vamos continuar com o que ele 54. falou, o espiritismo independente. E é Aonde isso? longo. Aonde isso? É na mesma revista espírita. É abaixo. Ah, tá. Vai continuar. Tá. É porque é isso que ele está indicando no item 53, Terezinha. Tá bom. No Tá? 53. Correto. E não terminamos o item 53, falta um pedacinho, tá? Falta Então um vai ser umas pedacinho. 2 ou 3 semanas que iremos ficar nisso aqui, porque ela é longa, Tá bom. tá? Então, agradeço a todas vocês. Deixa eu sair daqui. Muito obrigada. Tem sido para mim uma bênção, como se diz. Eu me lembrei de uma pessoa. Uma bênção, e realmente é. Estarmos aqui unidos. E é gostoso, eu adoro estudar. Sempre gostei muito. Estarmos estudando. Um abraço no coração de todas vocês. Obrigada, Terezinha, Antônio, Fernanda. Muito obrigada. Até a próxima, tá? Até a Tchau, próxima. gente. Até a Até a próxima.